Olá, sejam bem-vindos. A gente tem agora aí o momento de resolução de problemas de questões envolvendo a equação geral da reta. Vamos tentar ver esses exemplos aí para entender a prática de resolução na busca de uma equação geral de uma reta que passa por dois pontos com as coordenadas dadas, ok, gente? Então a gente observa aí, na primeira questão, ele pede para você determinar a equação da reta, equação no formato geral, que seja uma reta que passe pelos pontos A e B, que tem as suas coordenadas numéricas. Lembre-se que uma equação de uma reta, quando a gente fala de equação geral da reta, a gente está atrás de uma equação, ela tem um formato definido de equação. E a equação geral tem um formato do tipo ax mais by mais um c igual a zero. Então, esse é um formato de uma equação geral da reta. Então, quer dizer que é isso que a gente vai tentar buscar de uma equação, mas que passe pelos pontos A e B. A forma mais simples da gente achar a equação geral de uma geral da reta é através da regra do determinante. Então, tenho lá na parte teórica para vocês uma explicação falando como a gente deve agir para encontrar o determinante, sabendo que a regra do determinante diz que o determinante de três pontos quaisquer chamados de pontos colineares sempre é igual a zero. Então, a gente vai tentar aplicar essa regra do determinante justamente em cima da relação dos pontos que a gente conhece. Então, vamos lá seguir os passos do determinante para a gente poder aprender. Coisa simples, tá, gente? O primeiro ponto tem coordenadas -1 e 8. Então, a gente coloca os dois valores numéricos um ao lado do outro sem separação de vírgulas. O número B, o ponto B, tem coordenadas -5 e -1. Então, a gente coloca aqui os dois elementos numéricos abaixo dos elementos numéricos de AB, ok? Lembre-se que eu tenho que ter três pontos para que o determinante seja igual a zero. Então, a gente não conhece o último ponto, que a gente vai chamar de xy. Perfeito? Então, tem o primeiro ponto, que é o ponto A, o segundo ponto, que é o ponto B, e o terceiro ponto, que é um ponto aleatório, ponto xy, para determinar a equação em função dessas duas incógnitas. Aí a gente vai atrás de buscar o determinante desses valores numéricos. Só que está faltando só um detalhe. A gente vai pegar essa primeira linha e repetir ela lá embaixo. Então, aqui vai aparecer o -1 e o 8. Pronto. Eu já obtive o que eu preciso para poder determinar o valor desse resultado. Mas lembre-se que esse determinante, ao final, tem que ser igual a zero. Gente, determinante precisa do produto de três diagonais começados ao primeiro elemento lá de cima. Então, a gente traça, olha só, uma diagonal, duas diagonais, três diagonais. São três diagonais chamadas de diagonal principal. Aí a gente vai multiplicar. Olha só, quanto é que é -1 vezes -1? Dá 1. -5 vezes y dá -5y. X vezes 8 dá mais 8x. Pronto, então a gente obteve esse resultado das diagonais chamadas de diagonal principal. Ela vem do primeiro elemento numérico lá de cima, ó, mais à esquerda para o momento de um elemento de baixo. Agora a gente vai encontrar as diagonais secundárias. A partir do segundo elemento lá de cima, eu tenho uma, duas, também três diagonais secundárias. Só que os elementos da diagonal secundária têm uma troca de sinais. Então, de acordo com o que você multiplica, a gente vai invertendo o sinal deles, tá? Então, vamos lá, entender. 8 vezes -5 daria -40. Só que a gente vai mudar o sinal e fica mais 40. -1 vezes x dá -x. Só que a gente vai trocar o sinal, vai ficar mais x. Y vezes -1 dá -y. Só que a gente vai trocar o sinal, então fica mais y. Então, esses foram os elementos da diagonal secundária, mudando o sinal do resultado do produto. Agora, a gente vai trabalhar com os elementos, sabendo que, ao final, isso tem que ser igual a zero, porque o determinante tem que ser zero. Unindo os elementos idênticos,
unindo o 8x com x, eu tenho 9x. Unindo y com y, menos 5y mais y, nos dão menos 4y. E os elementos numéricos independentes, 1 mais 40, me deu 41. Tudo isso igual a zero. E o que a gente acabou de obter foi a equação da reta que passa por A e B, em função de x e y. Olha só, gente, a mesma estrutura da equação que a gente viu lá em cima. Então, essa é a equação da reta, ok? Usando a regra do determinante. Vamos ver o exemplo 2. Tem a mesma situação, só que agora ele quer a equação da reta que passe pelos pontos 3 e 3, vamos lá, ó, 6 e 6, um abaixo do outro. Aí a gente coloca os pontos x e y, que a gente não conhece, e vamos repetir os elementos que apareceram lá em cima, 3 e 3. Então tá aí o nosso determinante para ser trabalhado, tá? Ó, lembrem-se que a gente tem que ter 3 diagonais principais, 3 diagonais secundárias. Então vamos lá, brincar com as diagonais principais. Primeiro elemento da esquerda, então tenho uma, duas, 3 diagonais principais. Vamos multiplicá-las? 3 vezes 6, 18. 6 vezes y, 6y. 3 vezes x, 3x. Não esqueçam que quando a gente termina de calcular o determinante, ao final ele tem que ser igual a quanto, gente? A zero, né? Então, beleza. Vamos agora brincar com as diagonais secundárias. Lá com o elementozinho da direita de cima. Uma, duas, 3 diagonais. Vamos multiplicá-las? Quando eu multiplico a secundária, a gente muda o sinal. Então, 3 vezes 6 dá 18 positivo, fica 18 negativo. 6 vezes x dá 6x positivo, fica 6x negativo. Y vezes 3 dá 3y positivo, fica 3y negativo. E ao final, lembre-se que toda essa equação que a gente encontrou no produto tem que dar um número nulo, ou melhor, tudo isso é igual a zero. Vamos juntar os elementos que a gente pode juntá-los? Olha só, 3x menos 6x fica menos 3x. 6y menos 3y ficam 3y positivos. E esse 18 com esse menos 18 se cancelam. Então, isso aqui é igual a zero. Como a gente quer encontrar o valor de uma equação, eu vou jogar esse x para o outro lado, ó, porque o item está com, perdão, x, tá? Se você olhar para os itens, ele aparece com o y do outro ladinho lá, ó. Então, a gente quer o valor do y no primeiro membro. Se a gente quer o valor do y no primeiro membro, eu vou ter 3y, e o 3x está negativo, passa positivo 3x. Como ambos os elementos são múltiplos de 3, a gente pode cancelar o 3. Então, o que é que a gente obtém? Que o y é igual a x, e essa é a solução. Então, o resultado, o item A, é a equação y igual a x, tá bom, gente? Então, esse seria um problema também de resolução de equação geral da reta. Eu espero que vocês tenham tido a oportunidade de tirar as dúvidas sobre o assunto. Tentem resolver os exercícios do módulo. Estamos à disposição dos atendimentos presenciais. Até a próxima. Um abraço.